Olá, meus amigos, muito bom dia, uma feliz segunda-feira a todos. Graças a Deus, hoje nós temos um dia com sol, aquela chuva nós deixamos para trás, e vamos falar um pouco do futebol do nosso Flamengo. Eu gosto sempre de levar um papinho com os torcedores para trocar uma ideia. Claro, nós não somos profissionais do ramo, mas nós somos adeptos ao futebol e somos amantes do Flamengo. Pois bem, é claro que 3 pontos é sempre 3 pontos. Uma vitória é importante, principalmente fora de casa. A gente sabe perfeitamente que o Flamengo ainda está um pouco longe da perfeição. Como a perfeição não existe, mas quase pertinho do ideal. O Tite vai ter muito trabalho, isso não tem nem por onde, ele vai ter muito trabalho para organizar tudo. E eu tive assistindo a entrevista dele, embora eu sempre digo que eu não sou fã do Tite, mas eu sou fã do Flamengo, e eu quero que as coisas corram bem, e eu quero acreditar também que o trabalho dele possa vir dar certo, porque o trabalho dele dando certo, o Flamengo também acaba dando certo. Eu acredito que tenha havido, na conversa dele com a diretoria, quase que certeza que tenha havido um planejamento para o ano que vem. É impossível alguém fazer um contrato com um clube sem ter uma ideia de como eles vão pensar para o ano que vem. O Tite fala uma coisa certa, ele tem de pensar jogo a jogo, porque agora a meta, por enquanto, é classificar para a Libertadores, entre os 4. Tá? Não está fácil, porque nós temos jogos difíceis agora, nós temos 3 partidas que são difíceis, nós temos o Palmeiras, o Fluminense e o Bragantino. E nós temos na briga por 4º lugar, nós temos de ficar vivo e ligado, porque nós temos o Grêmio, o Atlético Mineiro, né? E mais aí a turminha de baixo que está todo mundo querendo. Então, nós temos, para brigar pelo 4º lugar, nós somos 3, é o Flamengo, o Grêmio e o Atlético Mineiro, para pegar para uma vaga, 3 para uma vaga. Então, precisa que haja um planejamento certo. Como eu falei, eu estive vendo a entrevista do Tite e eu concordo com o que ele falou. Um clube que nem o Flamengo, que vem trocando sempre de técnico, o jogador, por mais que a gente também ache que tem moleza, que são meio acomodados, mas é difícil, para aqueles que jogaram futebol, podem entender que isso acontece. A mudança de plano, de planejamento, de tática, de modo de treinar, de modo do fisicultor, isso mexe, porque o jogador ele fica sem saber direito o que fazer, porque ele fica com aquela preso ao último, sempre ele fica preso ao último porque ele treinou daquela maneira. Então, quando pega um novo técnico, quando se fala, por exemplo, as pessoas falam assim, renovação da equipe, renovação e os jogadores são os mesmos. É claro, os jogadores são os mesmos, mas os métodos empregados por cada técnico são diferentes. Por exemplo, eu sou o preparador físico, o A. Aí vem o preparador físico B, embora os dois sejam preparadores físicos, mas o método de treinamento são diferentes. Aí o que acontece? O jogador está preso ao treinador A e ele tem de se adequar ao treinador B. Então fica difícil. Quanto a isso a gente precisa entender. Só que nós, os torcedores, a maioria dos torcedor é paixão. O torcedor não entra nesses detalhes. Ele para o torcedor é simples, é vencer. Ele quer ver o time jogar bem e vencer. Ele não quer saber se o preparador físico mudou, se o técnico mudou, se o método mudou. Ele quer saber que ele quer que o time vença. Não quer dizer com isso que milhares e milhares desses 45 milhões que nós temos de torcedor não entendam de futebol. É claro que entendem de futebol, muitos entendem e alguns não estão preocupados em entender.
não estão preocupados em ganhar, é paixão. Então, a gente precisa dar um voto de confiança para o treinador, por mais que a gente não seja seguidor dele, mas que dê certo para adequar isso. Porque nem agora, nós vamos jogar quarta-feira contra o Palmeiras. O Tite tem na mão uma tarefa meio difícil, porque tem jogador que não vão poder jogar, o Bruno Henrique não vai poder jogar, o Thiago Maia não vai poder jogar, entende? Então ele tem que fazer, eu não sei como é que está o caso até agora do Luiz Araújo, se ele está bem, se ele não está bem. Então, é preocupante tudo isso. Mas nós, os torcedores, nós queremos que vença, tem de jogar com sangue nos olhos. A ideia é essa. O que nós sabemos é que tudo isso que está sobrando para o Tite agora é um reflexo que já foi comentado por vários comentaristas, vários jornalistas, e nós já estamos até caduco de tanto saber, que foi aquele planejamento lá atrás que não aconteceu. Um planejamento errado de uma diretoria que não levou a sério uma série de coisas. Isso aí nós já sabemos, isso aí já são águas passadas que está refletindo no de hoje. Mas também a gente não vai ficar somente se lamentando disso, porque senão a gente nem torce. É difícil, por exemplo, o nosso time caiu muito. Porque nós sabemos que com os técnicos anteriores não tinha treinamento tático e técnico, né? Tinha somente a parte física, era uma correria para lá, correria para cá. Quando eu falo, às vezes, no meu vídeo, que ainda tem um reflexo do último treinador, e tem. Por exemplo, hoje ainda a gente vê aquela jogada dos laterais, dos zagueiros para zagueiro e goleiro para frente. Nós vimos ontem um monte de bola para frente e caindo perto do adversário. Então, ontem saíram os 2 gols de bola trabalhada. É isso que o Flamengo precisa fazer. Mas o Tite, na explicação dele, eu concordei. Dificilmente eu sou partidário a ele, mas eu concordei, porque ele deu umas explicações lógicas de como a ideia de fazer com que o time volte a jogar. Então, ele está certo da seguinte maneira: o primeiro passo agora não tenha dúvida, é arrumar a classificação para a Libertadores. Ficar no meio dos 4 primeiros, para não ter de disputar uma pré-Libertadores, né? Que aí já complica. Depois, acontecendo isso, ele classificando entre os 4, aí o que vai acontecer? Aí nós temos a pré-temporada. Se a diretoria não fizer as bobagens, né? Se a diretoria, como eu já falei anteriormente, entregar a chave para o Tite, para que ele possa comandar o futebol, 2024 nós vamos ter um empenho, um desempenho bem melhor do que 2023. Mas é preciso que não fique na mão do futebol, que não fique na mão do seu Marcos Braz, do Juan e do Fabinho. Tem de deixar o Tite resolver isso. Capacidade ele tem, quanto a isso eu não tenho dúvida. Eu sempre falo, eu não sou fã dele, mas eu tenho de respeitar o conhecimento que o Tite tem sobre o futebol. Nós temos agora, como eu já falei, 3 jogos difíceis e precisamos entrar com tudo. Temos jogadores machucados, lesionados, suspensos. E o que a gente precisa é que o Tite acerte agora na próxima escalação. Ele falou uma coisa que era verdade. Ele e o assistente dele falou que eles ainda não tinham terminado o jogo contra o Fortaleza, ou seja, eles ainda não tinham conversado com o elenco sobre a partida, sobre os erros e os acertos que aconteceram contra o Fortaleza. Aí, depois que eles conversaram sobre isso, aí eles vão fazer um planejamento para quarta-feira. A gente precisa entender que está meio difícil. O reflexo nós já sabemos o porquê esse resultado, porque que nós estamos com um time meio ao quebrado.
precisa muito de treinamento técnico, precisa muito. Os nossos jogadores estão abaixo, muito abaixo. Quanto a 2019 nem se discute, mas eles estão muito abaixo tecnicamente. Nós estamos errando muito passe, não temos muita jogada ensaiada e precisa dar tempo ao tempo. Eu sempre digo, eu sou flamenguista, eu quero, a minha ideia, eu quero que o Flamengo vença, mas eu quero que também vença e convença. Não adianta vencer por acaso porque foi um gol contra, uma jogada desesperada. Não, eu quero que o Flamengo jogue direito. O Flamengo tem tudo para isso. Na minha concepção, no meu pouco entendimento sobre o futebol, eu penso que, como já disse, e deve ter um planejamento para o ano 2024. Que o senhor Landim não venha com essa conversa agora de estádio e contratação e ficar tudo como dantes na terra do Abrante. Nada. Precisa acontecer. O Flamengo precisa mexer no elenco. Quanto a isso, não tem nem dúvida. Quem são os jogadores a saírem ou a ficar, não sou eu que vou resolver. Eu tenho a minha opinião e minha preferência. Mas não adianta eu falar minha preferência porque a diretoria está querendo saber quem é Valtão. Eles não estão dando atenção nem para repórter, nem para jornalistas importantes vão dar atenção para mim. Eu tenho a minha opinião, mas eu prefiro ficar vendo para ver o que vai acontecer. Se acontecer a mesma coisa que em 2023, ficou tudo na promessa, fizeram umas contratações aí que não deu certo, uma ou outra deu certo, mas as outras não. Aí é uma questão de quê? De relaxamento. É preciso, o senhor Landim, ele precisa entender que o ano que vem é o último ano dele, como comandante do Flamengo. Se ele quiser ficar conhecido como um bom presidente, ele precisa usar esse 2024, usando a cabeça, a inteligência, fazer boas contratações e montar um time realmente competitivo. Porque, veja bem, nós já tivemos que, não somos obrigados, esportivamente nós temos de cumprimentar o Fluminense pela campanha. Foi campeão, merecedor, e deixou a gente meio triste do quê? Que essa final que teve no Maracanã deveria ser nossa, mas por fraquezas, por erros que nós já sabemos, são milhares de erros já anotados e comentados, nós vamos perder para o Olímpia aquela vergonha que nós já passamos. Já são 2 campeonatos de Libertadores que nós perdemos, que são disputados no Maracanã. Se a minha memória não tiver falha, foi Palmeiras e Santos, que disputaram no Maracanã, e agora o Fluminense e o Boca Juniors. E nós ficamos olhando. A diretoria, ela precisa ver isso. O Flamengo está perdendo as oportunidades. Esse ano, a gente não deve esquecer. Quer dizer, o torcedor tem a mágoa dentro dele. Mas a diretoria não deve esquecer, deve lembrar e fazer uma análise de tudo que foi feito de errado em 2023 para consertar em 2024. Quer dizer, isso que é feito nas grandes empresas, né? Onde tem uma diretoria competente, o que eles fazem? Eles param no fim do ano, fazem uma análise do que aconteceu no ano anterior, por que não teve lucro, aonde que estava o déficit, aonde que estavam os erros, qual foram os departamentos que não funcionaram, os profissionais que não foram competentes, e fazer uma análise geral para consertar 2024. Quer dizer, isso é que eu faria, e eu não sou um presidente de um clube, eu sou um simples torcedor. Mas é preciso que haja um conserto em alguma coisa, e acredito que vai haver, porque se não houver nada
um planejamento sério, vai continuar a mesma coisa. Que não seja, que o futebol não fique nas mãos, né, de decisão de Marco Braz, o Juan, que jogou muita bola, não tem nem por onde, Fabinho também jogou, mas como dirigente, como gerente de futebol, como coordenador de futebol, ficou muito a desejar, né? E que o vice-presidente, o senhor Braz, não esqueça daquele grito que ele fez no ano passado, dizendo aquela bobagem que ele falou sobre a Copa do Mundo, que nós não chegamos nem no final, né? Então, temos de levar o futebol mais a sério, para que a gente possa voltar a ter um Flamengo competitivo, com raça, com determinação, com categoria, com técnica. Porque isso é o nosso Flamengo. O Flamengo de 2023 acabou. Deixa para lá. Embora ainda não tenha terminado. Nós não podemos ficar fora da Libertadores, porque senão vai ser acima de todos os fracassos mais um. Mas eu bato na madeira, nós vamos classificar. Tá? Então, meus amigos, é mais ou menos isso que eu tinha de falar. Fiquei muito contente com a vitória de ontem. E 3 pontos é 3 pontos, não tem nem por onde. Vamos para cima do Palmeiras com responsabilidade. Não pode ter esse joguinho de faz um gol e para, porque o Palmeiras não para, não. Entendeu? Então nós não podemos passar vergonha no Maracanã. E a todos vocês, saudações rubro-negra, meus amigos.